pergunta de hoje é direta. A Bíblia é confiável? E a resposta que eu quero te mostrar é sim. E é justamente por isso que ela não contém erros. Quando falamos que a Bíblia é inerrante, estamos afirmando algo muito profundo, que ela é verdadeira em tudo aquilo que ela afirma, seja sobre Deus, sobre a história ou sobre a natureza humana, ou sobre a nossa salvação. Mas por que nós podemos acreditar nisso? Eu quero te apresentar hoje algumas razões que mostram por que a Bíblia é um livro confiável. E por que negar a sua inerrância é ignorar essas evidências que são tão claras. Primeira razão, a unidade da Bíblia é sobrenatural. Você sabia que a Bíblia foi escrita por cerca de 40 autores ao longo de mais de 1500 anos? E esses autores escreveram em 3 idiomas diferentes, hebraico, aramaico e grego, em contextos históricos, culturais e geográficos completamente distintos. Alguns autores eram reis, como Davi e Salomão, outros eram pastores de ovelhas, como Amós, tinha médico, como Lucas, cobrador de impostos, como Mateus, pescadores, como Pedro e João, e até um ex-perseguidor da igreja, como Paulo. Agora, como é possível que, com toda essa diversidade, a Bíblia apresente uma mensagem coerente, harmônica e progressiva do início ao fim? De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia conta a história de um Deus que cria, salva e restaura. Tudo na Bíblia aponta para Jesus Cristo. Isso não acontece por acaso. A unidade da Bíblia só pode ser explicada porque existe um único autor atrás de todos os autores humanos, que é o próprio Deus. Segunda razão, a confirmação histórica e arqueológica. Ao contrário do que muitos dizem, a Bíblia não é um livro de mitos. Ela está profundamente enraizada na história real. Inúmeras descobertas arqueológicas, como inscrições, cidades e artefatos, confirmam detalhes que são mencionados na própria Bíblia. Por exemplo, por muito tempo se duvidou da existência do rei Davi, até que em 1993, uma inscrição foi encontrada em Tel Dan, ao norte de Israel, mencionando a casa de Davi. Isso confirmou o que a Bíblia já dizia há milênios. E isso é só um exemplo entre muitos. A arqueologia, longe de refutar a Bíblia, reforça a sua confiabilidade. Terceira razão, as profecias cumpridas. A Bíblia não apenas relata o passado, ela prediz o futuro com muita exatidão. Nós temos mais de 300 profecias no Antigo Testamento que se cumpriram na vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo. A cidade onde nasceria Jesus, a maneira como ele morreria, as palavras que ele disse na sua crucificação, o modo como seus ossos não seriam quebrados, tudo isso foi profetizado séculos antes de acontecer. É impossível explicar isso por mera coincidência. Isso é prova matemática da inspiração divina das Escrituras. Quarta razão, o próprio testemunho de Jesus Cristo. Jesus nunca tratou a Bíblia como um livro simbólico, cheio de erros. Pelo contrário, ele citou as Escrituras como autoridade final. Ele disse, nenhum nenhum tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. E mais, ele prometeu que o Espírito Santo guiaria seus apóstolos em toda a verdade. E é isso que vemos se cumprindo no Novo Testamento. Se Jesus confiava totalmente nas Escrituras, como nós que somos seus discípulos podemos duvidar dela hoje? E por fim, o poder transformador da Bíblia. Milhões de pessoas em todas as nações, culturas e épocas foram transformadas por meio da mensagem das Escrituras. Elas foram libertas da culpa, restauradas da dor, reerguidas do pecado, fortalecidas na sua fraqueza. Essa não é uma influência comum. É o poder de Deus agindo por meio da sua palavra, que é viva, eficaz e verdadeira. Concluindo, então, a Bíblia não é confiável porque os cristãos querem que ela seja. Ela é confiável porque existem evidências claras, racionais, históricas e espirituais que confirmam a sua veracidade. E se a Bíblia é confiável, então ela é inerrante, porque um livro que vem de Deus não pode conter erro algum.
É por isso que cremos, é por isso que defendemos e é por isso que confiamos de capa a capa na palavra do nosso Deus. A Bíblia não apenas contém, mas ela é a palavra autoritativa, inspirada e inerrante do nosso Deus.